Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar sequência então à aula passada. Na aula passada nós começamos a examinar a papiloscopia. Escopia, exame das papilas dérmicas, reentrâncias e saliências da derme na epiderme. Então, papiloscopia é o gênero. Se essas papilas estiverem na ponta dos dedos, na polpa dos dedos, nós temos a dactiloscopia. Se estiver na palma da mão, a quiroscopia. E na planta dos pés, falei na aula passada que é uma redundância, porque planta só tem no pé, é a podoscopia. E é isso que nós vamos então passar a estudar a partir de agora. Ora, e esse processo de identificação ele é regido no Brasil por uma lei, que é a Lei 12.037 de 2009. Esta lei, ela vai dizer que, artigo 3º na tela, embora apresentado documento de identificação, poderá ocorrer a identificação criminal quando? Porque, senhores, sabemos que a Constituição, no artigo 5º, diz que o civilmente identificado não será identificado, salvo nas hipóteses previstas em lei. E aí tem uma lei que regulamenta esse artigo da Constituição, que é esta lei. É óbvio que isso aqui é matéria muito mais para processo penal. O que me interessa aqui não são as questões processuais do tema, e sim as questões médico-legais. Então aqui está na sua tela as hipóteses em que a lei permite a identificação do civilmente identificado para fins de identificação criminal. E uma das formas de se identificar é através da papiloscopia. É o que nós vamos examinar aqui. Em aulas mais para frente, vamos examinar outras formas de identificação. A identificação através, por exemplo, de ossos. A identificação através do sangue. Existem vários métodos de identificação. Um deles, um dos mais usados no Brasil e no mundo, é a papiloscopia, o que a gente vai começar a estudar então a partir de agora. Tudo bem? Bom, antes de falar exatamente desse tema, antes de falar a partir de que momento surgem as papilas dérmicas, e aqui no seu slide você já consegue ver que é a partir do 6º mês da vida intrauterina, mas antes mesmo de avançar sobre esse tema, eu quero falar sobre um outro ponto importante, que é a diferença entre identificação é diferente de identificação, botei errado aqui, né? Escrevi errado, é identificação. Identificação é diferente de identidade, que é diferente de reconhecimento. Então é muito comum em prova para delegado o examinador pedir essas três diferenças. Candidato, identificação, identidade e reconhecimento são três expressões sinônimas em medicina legal? Não. Olha, repare, o que é identidade? Vamos começar pela identidade. Identidade é a capacidade de ser uma pessoa ou coisa e não outra. Então vou repetir. Identidade é um atributo. É a capacidade de ser uma pessoa ou coisa e não outra. Então, eu sou André Luiz Alves Uchoa, CPF número tal, identidade número tal. Não sou meu irmão, Marcelo Alves Uchoa, por exemplo. É a capacidade de ser uma pessoa, o André, e não o Marcelo. Então, a identidade é a capacidade de ser, é o atributo que permite que eu seja o André e não nenhuma outra pessoa e mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Identidade é a capacidade de ser esse laser point aqui e não a câmera que está me filmando. Então, o laser point é uma coisa e não outra. Ele tem uma identidade. Então, identidade é um atributo, é uma capacidade de ser uma pessoa ou coisa e não nenhuma outra no mundo. Isso é uma identidade. Só que isso não se confunde com identificação. Porque identificação é um método para se descobrir a identidade de uma pessoa ou coisa. Então, quando eu falo de papiloscopia, papiloscopia é um método para eu revelar a identidade de alguém. João, ele foi ao local do crime e pegou um copo e deixou naquele copo de vidro o desenho digital das suas papilas dérmicas. Ele deixou, melhor dizendo, a sua impressão digital que está reproduzindo o seu desenho digital no copo. E aí, a partir do momento
que eu então encontro o desenho digital reproduzido no copo numa impressão digital de João, eu vou estabelecer que quem pegou naquele copo, por um critério científico objetivo, foi João e não Pedro. Então, a partir de agora, eu estou estabelecendo a identidade através de um método de identificação. Que método de identificação foi esse? A papiloscopia. Mas eu poderia fazer um exame de DNA, porque no local de morte violenta, o suposto autor do fato deixou um pingo de sangue, que ele entrou em luta corporal com a vítima e no local coletou-se uma mancha de sangue. Levou-se para o laboratório, fez uma pesquisa de DNA nas células brancas daquele sangue, nos leucócitos, e houve ali um estabelecimento da sua identidade através de um método de identificação por DNA. Eu usei agora um outro método, usando um processo de identificação para chegar à identidade do autor do crime. Então, a identificação não se confunde com identidade, porque identidade é uma capacidade de ser uma pessoa e não uma pessoa, ou uma coisa e não outra. A identificação é um método para se chegar àquela identidade. Só que a identificação é um método científico, é um método de natureza objetiva. É um método científico, é um método de natureza objetiva. O reconhecimento também é um método para se estabelecer a identidade. Só que o reconhecimento é um método de ordem subjetiva. O reconhecimento é um método de ordem subjetiva. Vai se fazer o reconhecimento. Aí vem a pergunta, né? Quando eu penso em reconhecer, quem reconhece, conhece, o que você acha? Se eu estou reconhecendo alguém, eu só posso reconhecer se eu já conheci anteriormente. Então eu estava no local de morte violenta. Eu vi quando João sacou de sua arma e disparou contra Pedro, matando-o. Eu sou uma testemunha de viso. Uma câmera mostra que eu estava no local. A polícia me intima para prestar esclarecimentos, tomar o termo de declaração. Aí eu chego e falo assim, eu vi quem atirou. Quem atirou em Pedro foi João. Mas cadê João? Aí eu vou fazer um auto de reconhecimento segundo o CPP. Vou colocar 5 pessoas com as características parecidas com a de João. Aí eu vou a um local na delegacia chamada de sala de manjamento, que tem um vidro escuro. Quem está dentro não me vê e eu vejo quem está lá dentro. Muito bem. Dentre 5 pessoas com as mesmas características, dentre elas João, eu vou fazer então o reconhecimento. E por que eu vou fazer o reconhecimento? Porque eu já conheci anteriormente aquela situação. Ou melhor, eu já conheci aquela pessoa que atirou. Eu conheci porque eu vi. Eu sou uma testemunha de viso. Então eu vou reconhecer. Eu vou conhecer novamente. Reavaliar. Avaliar novamente. Reidratar. Eu vou me hidratar novamente. Eu vou reconhecer. Eu vou conhecer novamente. Então, só pode reconhecer, note bem, quem já conhece. Então, o reconhecimento também é um processo para chegar à identidade do autor do crime. Só que o reconhecimento é um processo de ordem subjetiva. A identificação também é um método para chegar à identidade. Só que a identificação é um método de origem subjetiva. Ou melhor, desculpe, objetiva. É um método científico que pode ser através de DNA, pode ser através da papiloscopia, pode ser através de exame da íris do fundo de olho, pode ser através, por exemplo, de uma mancha de sangue, coletando também o DNA, pode ser através dos ossos, reconhecimento através de ossada. Então, senhores, é possível, ou melhor, desculpe, existem vários métodos. O principal, talvez o mais usado por uma série de fatores, seja a papiloscopia, mas nós vamos ver aqui alguns outros também métodos citados nos livros, tudo bem? Bom, então feita essa diferença importante já no início, isso cai muito em prova para delegado, essa diferença, vamos então começar a falar de um método próprio, que é a papiloscopia. E aí, senhores, falei também na aula passada que as papilas dérmicas são reentrâncias e saliências da derme sobre a epiderme. E aí a pergunta é, quando é que surgem essas papilas dérmicas que vão fazer com que surjam os chamados desenhos digitais
e Vucetich, Juan Vucetich, criou um método a partir de observações, percebendo que haveria 4 desenhos fundamentais: presilha interna, presilha externa, arco e verticilo. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Entretanto, antes de chegar lá, eu preciso responder uma pergunta. Essas papilas dérmicas, elas começam a existir a partir de quando? Ainda, senhores, na vida intrauterina. Então, joga na tela. A partir do 6º mês de vida intrauterina, surgem as papilas dérmicas, que nós já vimos o que são, papilas dérmicas. E quando é que elas desaparecem? Letra A, surgimento, letra B, desaparecimento. Elas só desaparecem com o desaparecimento da epiderme. E o desaparecimento da epiderme ocorre com a putrefação. Putrefação. E aí, a putrefação é que vai destruir todas as células do corpo. E, obviamente, vai destruir também as células da epiderme e da derme. Nós já estudamos em aulas passadas o fenômeno da putrefação. Enquanto não houver a putrefação para destruir as papilas dérmicas, mesmo muitas vezes já se iniciando esse processo, seria possível pela técnica do desluvamento, que eu já falei lá na aula de estomatologia forense o que é, seria possível a chamada necropapiloscopia, porque o necropapiloscopista ele vai tirar as luvas, técnica do desluvamento, a epiderme, e vai calçar no dedo dele e vai coletar, obviamente, se a epiderme e a derme, principalmente a epiderme, não estiver sido totalmente destruída pela putrefação. Mas numa pergunta de prova, candidato, quando surgem as papilas dérmicas e elas duram até quando? Surgem ainda na vida intrauterina, 6º mês de gestação, e só desaparecem com a putrefação. Tudo bem? Bom, continuando. Ora, e aí a lei, senhores, artigo 10 do Ética, vai trazer determinadas obrigações legais para os médicos. Quando um recém-nascido nascer, por óbvio, né? Um recém-nascido, quando a mãe derá à luz a um feto nascente, nasceu vivo, diz o ECA, artigo 10, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde estão obrigados a identificar o recém-nascido mediante registro de sua impressão plantar, ou seja, a podoscopia, e digital, e da impressão digital da mãe. Então, senhores, essa é uma obrigação legal trazida pela lei. E o artigo 229 do ECA vai dizer que há um crime aqui: deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de identificar um crime omissivo corretamente o neonato, a parturiente, por ocasião do parto, bem como de deixar de proceder os exames referidos, que é o teste do pezinho, conforme diz o artigo 10, detenção de 6 meses a 2 anos. Obviamente, é um crime de menor potencial ofensivo, vai seguir lá o rito do GCREM. Então, você tem que saber aqui 2 artigos do ECA no que tange esse assunto. O artigo 10, que cria a obrigação, e o artigo 229, que cria uma reprimenda penal pelo descumprimento desta obrigação, que é a de identificar não só o recém-nascido, o neonato, mas também identificar a sua mãe. E essa identificação tem que ser através de exame podoscópico da criança e dactiloscópico. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Bom, como eu falei, né, há pouco, antropologia médico-legal. Candidato, o que significa identidade? É o conjunto de caracteres que caracteriza, que individualiza uma pessoa ou coisa. Quando eu digo que individualiza, traz a capacidade de ser esta pessoa, ser esta coisa e não nenhuma outra. Então, obviamente, se o conceito está dizendo que individualiza, está trazendo a capacidade de ser eu e não outra pessoa, de ser o laser point e não outra coisa qualquer. Só que isso não se confunde na tela com identificação. É um método, é um processo pelo qual se determina a identidade de uma pessoa ou coisa, que é diferente também de
conhecimento. Já falei sobre isso. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e aí, senhores, nós vamos começar a estudar a identificação decadactiloscópica. Mas lembrando que o pai da papiloscopia é Juan Vucetich. Ele que estabeleceu inicialmente esse método, descrevendo os chamados 4 tipos fundamentais de desenhos digitais. Então, se você olhar na polpa dos seus dedos, você vai ver que aqui há determinadas linhas marginais, linhas basilares, linhas centrais. Essas linhas, elas são reentrâncias e saliências e reentrâncias da derme na epiderme, que vão formar um desenho, como eu falei na aula passada, lembra? Usei até esse método aqui, ó, para facilitar. Se aqui é a derme, reentrâncias e saliências da derme sobre a epiderme. Quando isso bate, ó, todas essas marcas vão ficar decalcadas aqui na epiderme, formando um desenho digital. Então, senhores, cuidado, não confunda, é outra questão de prova, desenho digital com impressão digital. O desenho digital, ele está na polpa do dedo. A impressão digital, você vai deixar num determinado suporte. Então, eu estou tocando, por exemplo, esse laser point aqui, ó. Toquei. O que eu vou deixar no laser point é a impressão digital ou o desenho digital? Vou deixar a impressão digital, porque o desenho digital está na polpa do meu dedo. Aí o perito papiloscopista, eu cheguei no local de morte violenta, ele quer saber se eu toquei nisso aqui para estabelecer quem é que esteve lá, a minha identidade. Aí ele vai pegar um produto químico, um pozinho chamado de revelador. Se essa for uma impressão digital latente que eu não consiga visualizar de olho desarmado, vai passar um pozinho aqui, que você vê naqueles filmes lá americanos de detetives médicos, CSI Miami, por aí vai, e vai revelar, um chamado revelador, que é uma substância química, que reage com aquela gordura e suor que, obviamente, serviram, entre aspas, como tinta para marcar o suporte com o meu desenho digital e vai revelar que desenho é aquele. Então, senhores, no objeto vai estar o desenho digital ou a impressão digital? No objeto vai estar a impressão digital, porque o desenho digital está na polpa dos meus dedos. Então, na tela, por favor, não confunda desenho digital. O que é o desenho digital? É o conjunto de cristas e sulcos existente das polpas dos dedos. Cristas, protuberâncias, saliências, sulcos, depressões, protuberâncias, crista, sulco, crista, sulco, crista, sulco. Então, senhores, aqui é uma crista, aqui é uma depressão, é uma saliência, ou melhor, é uma depressão, é um sulco, é uma crista, é uma invaginação, protuberâncias e reentrâncias, reentrâncias e saliências, reentrâncias e saliências. Isso forma as cristas e os sulcos existentes nas polpas dos dedos. Isso é o desenho digital, que não se confunde na tela com a impressão digital. É o ajustamento das linhas brancas e pretas sobre determinado suporte. Então, como disse, eu toquei no laser point. E aí, o meu suor, a gordura que eu exalo no suor, funcionam como tinta para marcar no suporte as reentrâncias e saliências, as cristas e os sulcos, que vão ser revelados pelo pozinho, vão ser revelados pelo um produto químico chamado de revelador. Tudo bem? E aí, senhores, ele vai te perguntar o seguinte: por que a papiloscopia é um método de identificação tão usado e que faz tanto sucesso no mundo? Quais são as suas características, faltou o acento, dos desenhos digitais que permitem que eles sejam usados mundialmente como um método de identificação? Aí eu coloquei aqui um método mnemônico para você gravar se quiser. É o PICU, com 2 P's. Perenidade, praticidade, imutabilidade, classificabilidade e unicidade. Vamos começar de trás para frente. Unicidade. O que significa isso? Ora, senhores, para ser um bom método de identificação,
individualizando alguém, estabelecendo a sua identidade, que acabamos de ver que é a capacidade de ser uma pessoa ou coisa e não outra, isso precisa de algum grau de exclusividade. Então, eu preciso ter na polpa dos meus dedos um desenho digital com determinadas características e sinais que faça com que no mundo inteiro, com mais de 7 bilhões de pessoas, ninguém tenha o mesmo desenho digital que eu tenho. Nem mesmo se eu tivesse, que não é o caso, mas mesmo que eu tivesse um irmão gêmeo univitelino, ele não teria os mesmos desenhos digitais, com os mesmos sinais, com as mesmas marcas, nos mesmos locais, nas linhas, nos sulcos, nas saliências e protuberâncias. Ele não teria. Porque, como você viu, isso começa a se formar no 6º mês de vida intrauterina. Isso pode ser alterado pela própria movimentação do concepto dentro do útero da mãe. Então, mesmo gêmeos univitelinos que têm o mesmo DNA, ser gêmeo univitelino, o código genético é exatamente o mesmo para os dois. Nem mesmo eles que têm o mesmo código genético têm as mesmas impressões digitais, com os mesmos pontos característicos nos mesmos locais nas linhas do desenho digital. Então, por isso, ele goza de uma primeira característica que é a unicidade. A unicidade. O que é a classificabilidade? Ora, um método ele pode ser excelente, mas se eu não tiver como classificar a partir de um método objetivo, ele não vai servir para nada. Então, uma segunda característica que esse método precisa ter para ser adotado universalmente ele tem que permitir uma classificação das características do desenho digital de forma fácil, de forma que seja possível diferenciar X, Y e Z. Então, nós vamos ver que Vucetich percebeu que existem 4 tipos fundamentais de desenhos digitais. Então, nós temos o chamado arco, a gente vai ver o que é daqui a pouco. Nós temos a presília interna, a presília externa e o verticilo. Então, em 7 bilhões de pessoas só existem esses 4 tipos fundamentais de desenhos digitais. Mas, André, somente 4 tipos? Como é que eu consigo diferenciar 7 bilhões de pessoas? Porque em 7 bilhões de pessoas, dividindo por 4, vai dar bilhões ainda, né? Vai dar milhões, porque por 4, 7, chegando a 8, daria 2 bilhões. Então vai ter 2 bilhões, na média, se fosse uma média, 2 bilhões de pessoas com arco, com presília interna, com presília externa e com verticilo. Então como é que eu consigo diferenciar? Eu vou ter 2 bilhões de pessoas iguais? Não, não é isso, senhores. Porque os 4 tipos fundamentais são esses. Só que nós vamos ver que numa impressão digital, num desenho digital, eu tenho linhas, chamadas linhas marginais, chamadas linhas basilares, que ficam na base, e eu tenho chamadas linhas centrais, que ficam no centro do desenho digital. E aqui o encontro dessas linhas vai trazer, muitas vezes, aqui um vértice. O nome disso aqui é um vértice. Esse vértice aqui, esse delta aqui, que é uma figura do alfabeto grego, esse delta, ele vai estar à direita do observador. Então, delta à direita do observador é uma presília interna. Então, esse desenho aqui é uma presília interna. Pode ser que você tenha no seu dedo indicador uma presília interna e eu também. Nós somos diferentes. Só isso não bastaria. Só que não é isso que vai estabelecer se essa impressão digital é minha ou sua. O que vai estabelecer são os pontos característicos. Então, na terceira linha, a partir do delta, primeira linha, segunda linha, terceira linha, eu vou ter aqui uma ilhota. Um ponto característico eu vou chamar de ilhota. Se eu encontrar, vou falar isso daqui a pouco, 12 pontos característicos no mesmo local, eu vou estabelecer, é aquela pessoa. Então, o que vai estar determinando que aquele desenho digital pertence a X ou Y não são os 4 tipos fundamentais, mas sim os pontos característicos que eu vou falar um pouco mais à frente. Tudo bem? Então, por hora, eu estou examinando quais são as características da papiloscopia que permite que ela seja um método de identificação objetivo adotado mundialmente. Primeira é a unicidade.
Segunda característica, a possibilidade de se classificar esses desenhos digitais de uma forma simples. Uma segunda característica. Então, primeira, segunda. Terceira característica, esse desenho digital, ele é imutável. Obviamente, ele só vai desaparecer quando ele for destruído pela putrefação. Então, ele não muda. Ele não se transforma em outra coisa. Ah, André, mas se o camarada é um trabalhador, se ele tem uma doença, ele pode ter esse desenho apagado. Sim, apagado ele pode ter por uma doença, por exemplo. Ele pode ter sinais característicos, porque essa epiderme é muito desgastada, isso pode se apagar. Mas se aquele tecido for reconstruído, vai ser reconstruído, se regenerar, se não for uma ferida, uma escoriação, se não cicatrizar, se regenerar, aquilo ali vai ser reconstruído com o mesmo desenho digital, não vem outro no lugar. Então essa é a ideia de imutabilidade. Ele pode desaparecer, porque é um trabalhador do campo, 50 anos trabalhando com enxada, aquela mão calosa, aquele tecido queratinizado toma conta daquela região, podendo prejudicar a visualização. Tem até uma classificação se isso acontecer quando for coletada a impressão decadatiloscópica daquela pessoa. A gente vai ver como é que eu classifico isso. Tem classificação se ele não tiver o dedo, a falange do dedo, se ele então tem aquele desenho apagado porque ele é um trabalhador ou por uma doença, se tem uma cicatriz. Mas o fato é, isso não se altera com o tempo. Eu não passo a ter uma presilha interna, por exemplo, daqui a pouco vou ter uma presilha externa. Não, isso não muda. Então, isso é imutável, é marcado pela imutabilidade. Como eu falei, além de ser de fácil classificação, quarta característica, isso é prático. O que eu preciso para identificar alguém? Um pedaço de papel em branco, uma tinta para passar no dedo e um suporte para coletar, mais nada. É prático fazer essa coleta. O DNA também é muito seguro, 99,9% de certeza sim, mas o DNA é muito mais complexo. Não estou dizendo que eu não vá usar o DNA, que a ciência não use o DNA, eu estou dizendo só que quando comparado com a papiloscopia, o DNA é muito mais complexo, é muito mais caro. Então, o que faz com que a classificação, a identificação pela papiloscopia ganhe em termos de número de pessoas que a utilizam no mundo, acaba sendo maior que o DNA porque ela é mais prática. E quinta característica, ela é perene. O que significa perene? O desenho não desaparece com o passar do tempo. Você vai envelhecendo, ele vai desaparecendo. Ele é perene. Obviamente, volto a dizer, se você tiver uma lesão. Então não confunda perenidade com imutabilidade. Alguns alunos confundem aqui. Imutável significa dizer que ele não muda. Perene significa dizer que ele não se apaga. Salvo uma patologia que pode fazer com que isso aconteça. Ou uma situação exógena da vida em cotidiano. Mas se você não é um trabalhador que tenha, obviamente, grandes atritos por longos anos naquela região, isso não vai se apagar. O perene aqui seria o contrário de fugaz. Fugaz é aquilo que é passageiro, perene é aquilo que perdura. Então, esse desenho digital, ele perdura. Se não identificava o camarada hoje, daqui a 20 anos ele não teria mais aquela identificação e ele não saberia se é ele ou não o autor do crime, por exemplo, se essa identificação for para fins criminais. Então, o que faz com que isso seja útil e de possível no que tange a ser utilizado é a sua perenidade. Tudo bem? Tranquilo? Terminando esse bloco, então, no próximo bloco vamos começar a estudar especificamente cada um desses desenhos digitais. Arco, presilha interna, presilha externa e verticilo, pontos característicos, classificação, planilha datiloscópica, como é que eu preencho, fórmula datiloscópica. Eu vou falar sobre tudo isso no nosso próximo bloco, tá bom? Aguardo vocês lá. Um abraço, fiquem com Deus.